Para Marcos 7, do verso 1 ao verso 23. Diz a palavra: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes o Senhor: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém. Oremos. Senhor, te pedimos que fales conosco nesta noite, que o Senhor abra o nosso entendimento, nosso coração, que o Senhor clareie o entendimento daqueles que talvez estejam ainda escurecidos e possam entender a tua palavra claramente, e ela siga em direção aos seus corações como uma flecha, e atinja-os com a verdade da palavra e com a tua graça. Abre os olhos, Senhor, dos que não veem ainda. Quebranta o coração daqueles empedernidos. Ó Senhor, faz a tua obra no nosso meio, porque necessitamos da operação poderosa do Espírito para entendermos a Escritura. É isso que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, o texto que temos diante de nós, nesta ocasião, é desafiador, é duro, porque ele está indo em direção contra a religiosidade.
não a verdadeira religiosidade, mas a religiosidade aparente. Jesus está aqui fazendo duras críticas ao pecado de hipocrisia dos escribas e fariseus. Esse pecado é confrontado por Jesus. Lembremos, para refrescar a nossa memória, que no texto anterior nós vimos que os discípulos ainda estavam com o coração endurecido acerca da multiplicação dos pães. E que quando Jesus anda sobre o mar, então o Senhor quebranta os seus corações diante de tudo o que estava acontecendo. Aqui, agora, nós temos o coração endurecido dos religiosos, não dos discípulos, mas dos religiosos em primeiro lugar. Jesus está em conflito com os fariseus, e Jesus combateu os fariseus com muita veemência, combateu a sua hipocrisia com muita dureza. Nós podemos notar no texto que nós lemos que Jesus não usa meias palavras, podemos notar que Jesus não usa palavras cuidadosas para não machucar. Perceberam isso? Jesus não vai com cautela. Jesus não olha para eles e diz assim: bom dia, com a vossa permissão, posso argumentar. Jesus começa chamando-os de hipócritas. Lembremos o que significa a palavra hipócrita. O hipócrita é um ator, é alguém transvestido de uma personagem, que se mostra às pessoas de um modo que não corresponde à verdade, não corresponde aos fatos acerca de si mesmos. Os escribas e fariseus viviam no encalço de Jesus, tentando cercar Jesus, confrontar com suas normas humanas de legalismo terreno. O que mais deve nos chamar a atenção aqui, uma das coisas que chama a nossa atenção aqui, é de onde Jesus estava agora e de onde esse grupo geralmente vinha para ouvir Jesus e confrontá-lo. Eles percorriam mais ou menos, meus irmãos, 144 quilômetros para ouvir Jesus e pegar no pé dele. Já pensou? Você ainda reclama de um vizinho seu? 144 quilômetros para tentar tirar Jesus do eixo, da missão, do objetivo. Jesus sabia bem quem eles eram. Então aqui nós somos instruídos e Jesus refuta, mostrando o real significado da palavra de Deus para aqueles religiosos e também para os seus discípulos. Marcos não registra isso por acaso. Em todos os tempos, a Igreja de Cristo teve de lidar com o engano do legalismo e da hipocrisia. A hipocrisia e o legalismo são pecados siameses. O legalismo é quando você impõe sobre as pessoas um peso de lei religiosa que nem você mesmo cumpre. Então, todo legalista é hipócrita. Todo legalista não consegue carregar o peso que ensina. Todo legalista escorrega nas suas próprias palavras. E o Evangelho não nos ensina sobre legalismo. Paulo combate o legalismo veementemente. A Epístola de Gálatas é o maior exemplo disso. Paulo combate o legalismo do começo ao fim de Gálatas. Meus irmãos, o ensino da palavra de Deus é acompanhado por amor, não por legalismo. O ensino da palavra de Deus é acompanhado por paciência, por firmeza, mas não pelo legalismo, pelo fato de que o legalista não vive aquilo que diz. Nenhum legalista vive aquilo que diz. É regra, o legalista esconde pecados que o desqualificam no modo de viver. Todo legalista é desqualificado, porque nem ele mesmo cumpre aquilo que ele diz ser o correto e impõe sobre as pessoas. O legalista cria leis humanas que não procedem da palavra de Deus, mas da imaginação religiosa do homem. Felizmente, mas isso precisa ser dito, as igrejas evangélicas estão cheias de tradições que não provêm de Deus, que não provêm de sua palavra, que não transpiram princípios bíblicos. Esse texto nos ensina, e ele é cabível para nós, para que olhemos para nós mesmos, olhemos para a nossa igreja e percebamos, avaliemos se nós temos práticas que não glorificam ao Senhor.
que não transpiram a verdade da palavra de Deus. Jesus denuncia o legalismo e a hipocrisia como questões relacionadas a um desvio do coração. Coração desviado. E Jesus vai resumir ou vai aprofundar todo esse ensino sobre hipocrisia diretamente relacionado ao coração. Esses pecados, irmãos, hipocrisia, legalismo, eles mascaram as verdadeiras intenções das pessoas. Eles são, de fato, um disfarce, uma maquiagem. Estes são pecados perigosíssimos. Então vejamos o que a palavra de Deus vai nos dizendo sobre tudo isso. Mas antes de entrarmos no texto, precisamos aqui de um panorama para entendermos quem de fato eram os fariseus e quem eram os escribas. Precisamos nos situar aqui, nos ambientar nesta passagem para entendermos mais profundamente quem eram esses grupos religiosos que estavam sempre no encalço de Jesus. Então primeiro vamos para os fariseus. A palavra fariseu significa separado. Então a ideia era de alguém santificado. Os fariseus eram uma seita judaica, um grupo dentro do judaísmo que surgiu no período intertestamentário, aquele período entre os dois testamentos. E eles estavam presentes ou surgiram principalmente naquele período após a revolta dos Macabeus. O livro de Macabeus nos ensina sobre isso. É naquele período posterior à revolta dos Macabeus que os fariseus surgem. Então eles se desenvolvem como um movimento de piedade. Eram judeus que queriam uma vida mais piedosa. Era uma piedade leiga, uma piedade não estudada, como os escribas, que nós vamos entender quem eles eram daqui a pouco. Então, em contraste com a elite sacerdotal, e sacerdotes que eram treinados formalmente para serem sacerdotes, muitos dos quais eram saduceus, os fariseus eram leigos na sua maioria no início, não eram sacerdotes. Então eles chamavam-se separados ou fariseus porque buscavam viver em pureza ritual e em obediência rigorosa à lei de Moisés, mesmo fora do templo. Eles tinham uma forte presença nas sinagogas e estavam sempre no meio do povo cotidianamente. Os fariseus afirmavam a autoridade da lei, a Torá, e a tradição oral. O que era a tradição oral? Eram interpretações da lei que foram transmitidas no meio do povo de Deus. Documentos foram formulados quanto a isso. O livro das tradições judaicas e vários outros documentos foram surgindo nesse trâmite de interpretações da lei que eram registradas. De modo que no período de Jesus, o grande combate de Jesus com os fariseus não era contra o que a lei dizia, era contra a interpretação que os fariseus davam à lei. Jesus constantemente corrigia a interpretação dos fariseus. Eles valorizavam o cumprimento minucioso dos mandamentos que Moisés deu, principalmente sábado, alimentos e dízimos. Eles estavam atentos a isso, seus olhos estavam muito atentos a isso, porque eles achavam e diziam que o povo deveria ser purificado, então o povo deveria ser guiado pela fiscalização dos fariseus a respeito da guarda do sábado, se estavam guardando direitinho mesmo ou não, se o povo estava comendo direito ou não, e se o povo estava dando dízimo ou não. Essa era a função dos fariseus. Vamos para os saduceus. Os saduceus não eram uma seita como os fariseus. Eles eram especialistas da lei. Eles eram estudiosos da lei. Eles eram copistas. Eles copiavam os manuscritos antigos. Eles eram intérpretes. Eles eram doutores da lei. Eles conheciam profundamente o texto de Moisés. E eles atuavam como juristas bíblicos naquele período. Eles eram os juristas do povo, interpretando a lei corretamente, para que o povo fosse julgado pela lei. E então, a função deles era preservar e explicar as escrituras. Eles vão surgir mais ou menos ali nos séculos V a IV antes de Cristo. Alguns estudiosos vão dizer que por causa da figura do sacerdote Esdras, ele é a grande inspiração para os escribas. Então, eles se tornaram importantes na cópia dos manuscritos antigos. Então, agora a gente vai diretamente para o texto. Veja, verso 1. Nós vamos examinar do verso 1 ao verso 13, depois do verso 14 até o verso
23. São os dois grandes blocos que Marcos nos dá aqui. No verso 1, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Veja só. Mais de 100 quilômetros para confrontar Jesus. Será que Jesus tinha despertado o ódio dos fariseus e dos escribas? Evidentemente que sim, porque eles não gastariam tanto tempo viajando para chegar a Jesus se não fossem movidos por esse ódio zeloso baseados na lei de Moisés. Lembremos que nesse período eles viajavam de animais montados, a montaria. A distância era muito grande, a viagem era muito cansativa. Então eles tinham um objetivo fixado de confrontar Jesus, de derrubar Jesus, de invalidar a autoridade de Cristo. Então diz o texto, verso 2, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Veja que esta lei, do verso 3, não aqui a lei deles, tá? Na tradição deles, não está na lei de Moisés. O texto diz aqui que eles e todos os judeus, a tradição dos anciãos, não comem por lavar cuidadosamente as mãos, né? E todos os judeus. Isso não está na lei de Moisés. A lei a respeito da lavagem se refere aos sacerdotes prioritariamente, ou aqueles que tocassem coisas impuras, como mortos, por exemplo, como cadáveres, por exemplo. Mas isso era fruto da tradição, não fruto da própria lei. Então, observe aqui como a narrativa se desenvolve, como Jesus argumenta contra essa posição aparentemente correta dos fariseus. Verso 4. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos. Imagine só, irmão, até a cama. Muitas leis se desenvolveram na tradição judaica para purificação que não provinha da própria lei de Moisés. E então, no verso 5, eles se dirigiram a Jesus e o questionaram, os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Tradição dos anciãos, percebe? Eles não dizem lei de Moisés. Eles não dizem lei de Moisés. Há muitas igrejas que hoje continuam com as suas tradições dos anciãos, que não provém de Deus, não provém de sua palavra, não provém de sua lei. E o ditado é, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não questione, se você não quer ficar aqui, não quer cumprir o que a gente manda, então procure outro lugar. Mas não tem um lugar tão bom como o nosso. Se você for para outro lugar é porque você está perdido, você é um ímpio. Qualquer igreja evangélica que se comporta dessa forma, está se comportando como uma seita. Uma seita. Primeiro que quem salva não é a igreja. Quem salva é Cristo. Não são costumes que salvam. Quem salva é Cristo. Mas todo salvo está na igreja. Mas não é a igreja que salva, porque não foi a igreja que morreu para perdoar o pecado dos pecadores. Quem morreu foi Cristo. O texto continua aqui nos dizendo, no verso de número 6, respondeu-lhes. Veja a resposta de Jesus. Bem profetizou Isaías a respeito de vós. Ele volta para o profeta e usa o texto. Eles estão vindo com a tradição. Jesus está indo com o texto. Porque esta é a religião bíblica. O texto. Amém, irmãos? O texto. É o que o texto diz. Não o que a tradição diz. O que a tradição diz, que não tiver em conformidade com o texto, a tradição é rejeitada. Isso é o que afirma a fé bíblica. Eles estão vindo com a tradição, Jesus está indo com o texto. Jesus está sempre trabalhando com o texto, nunca com a tradição. Porque a tradição precisa estar abaixo do texto, não acima do texto. Não é a tradição que normatiza o texto, é o texto bíblico que normatiza a tradição. É o texto bíblico que diz se está correta a tradição ou se está errada. Não o contrário. Isso não se inverte.
Quando isso está em ordem oposta, é porque está contra a vontade santa de Deus revelada nas Escrituras. Porque é a vontade dos homens, na sua tradição, que sobrepuja a palavra de Deus. E a Bíblia é a maior autoridade na igreja. Nunca é a tradição. Porque Jesus vai ao texto, veja, bem profetizou Isaías a respeito de vós. E aí o que é que Jesus diz agora? Hipócritas. Vocês são hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isaías disse isso no seu livro. Jesus menciona o texto de Isaías. E aí ele diz agora no verso 8. Jesus avança no argumento. Primeiro Jesus choca. Jesus diz, Isaías profetizou a respeito de vocês. Vocês adoram a Deus com os lábios, mas vocês não são crentes de verdade. De verdade. Vocês são hipócritas. Vocês são fingidores. Vocês são falsos piedosos. E aí ele continua. Versículo 8. Vocês negligenciam o mandamento de Deus. Vocês guardam a tradição dos homens e negligenciam o que Deus disse. Veja o que Jesus está dizendo, irmãos. Vocês enaltecem o que vocês desenvolveram como tradição e vocês abatem o que Deus diz na sua palavra. E Jesus continua, verso 9. E disse-lhes ainda, veja as palavras de Jesus. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. A ideia de jeitosamente aqui é minuciosamente. Vocês distorcem o texto para que a tradição seja guardada. E aí Jesus agora mostra. Eu vou dizer como vocês distorcem o texto. E aí o texto vai dizer no verso 10. Pois Moisés diz, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Eles não podiam discordar do quinto mandamento. A argumentação de Jesus aqui é fantástica. É maravilhosa. Jesus, além de ser o maior pregador que já existiu, o maior teólogo que já existiu, foi o maior orador que já existiu. A argumentação aqui, a construção da argumentação de Jesus é algo maravilhoso. Jesus agora mostra, vocês guardam a lei e vocês guardam a tradição, mas não guardam a lei. E eu vou mostrar. E o texto diz no verso 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor. O pai e a mãe estão precisando de ajuda financeira, e então vocês, fariseus, quando eles sabem que vocês podem ajudar financeiramente, vocês dizem assim, é corbã, isso aqui é oferta ao Senhor, não posso lhe dar, mãe. Já é do Senhor. Já é de Deus. Infelizmente. A senhora sabe, né? Eu até queria ajudar a senhora, mas isso aqui é da igreja. Isso aqui é da igreja. Não posso. A senhora está precisando de um exame, mas eu tenho que dar isso aqui para a igreja. Essa igreja não pede isso a você. Certo, irmãos? Esta igreja aqui não pede isso a você. Porque isso aqui é pecado. Jesus está dizendo que a misericórdia deve ser manifestada e o mandamento está posto. Amarás o teu pai e a tua mãe. Honrarás o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se você não ama o seu pai e a sua mãe, você é digno de morte. É o que Jesus está dizendo aos fariseus. Hoje muitas igrejas estão condicionando a salvação ao seu dízimo. Se você não dá o dízimo aqui, se você não oferta, não participa da campanha, você não é salvo. E você não é bem-vindo. Não é isso que a Bíblia ensina. O coração deve ser generoso para adorar a Deus com recursos financeiros, mas isso deve ser fruto de um coração transformado. Amém, meus irmãos? Comprometido. Isso aqui que os fariseus estavam fazendo era absurdo. E Jesus estava, desculpem minha expressão, mas eu tenho que usar uma expressão forte para retratar o que Jesus estava fazendo e que estava falando. Jesus estava esfregando na cara dos fariseus, dizendo, vocês são hipócritas, mentirosos, não servem a Deus. Vocês oprimem as pessoas. Vocês oprimem as pessoas. Vocês não honram nem o pai e a mãe de vocês. Quem dirá a Deus? São hipócritas. Jesus sabia quem eram os fariseus, irmãos. Jesus sabia bem quem eram os escribas. O verso 12 continua. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe,
invalidando a palavra de Deus pela própria tradição que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jesus estava dizendo, vocês pecam muito contra a lei. Muito. Esse é só um exemplo que eu estou dando a vocês. Vocês pecam muito contra a lei de Deus. Essa questão aqui da oferta é apenas um ponto que eu estou apontando. Um ponto. E eles sabiam que o que Jesus estava dizendo era verdade, porque eles não responderam contrariamente. Jesus estava sendo cirúrgico. Então o que é que aprendemos aqui nessa primeira parte? Precisamos aprender a discernir entre mandamento divino e costume religioso. O que é costume religioso e o que Deus disse, o que é que Deus falou, o que é que ele tem orientado. A grande tragédia dos fariseus, meus irmãos, não foi amar a lei. Eles amavam a lei, diziam que amavam a lei. Essa não era a grande tragédia. A grande tragédia era confundir a lei com suas próprias interpretações. Era confundir a lei com a sua própria tradição criada por eles mesmos. Isso continua sendo um perigo real hoje nas igrejas. Muitas vezes, práticas surgem em determinado contexto histórico e cultural e passam a ser defendidas como se fosse a própria vontade de Deus. Como se o próprio Deus tivesse ordenado aquilo. Quando isso acontece, o cristão simples começa a viver debaixo de culpa, debaixo de medo, debaixo de comparação, de opressão, em vez de viver na liberdade da graça. Nós fomos chamados a vivermos na liberdade da graça. Não sob um jugo pesado de opressão dentro do povo de Deus. Essa passagem nos ensina claramente, aqui nas Escrituras, para avaliarmos o que nós recebemos na nossa trajetória cristã. Foi costume, tradição humana ou foi ensino bíblico? A igreja precisa de convicção firme a respeito do que Deus disse. E humildemente avaliar o próprio coração, cada crente, avaliar o próprio coração, se está vivendo como Deus ordenou ou se está vivendo conforme costumes. Normatizando aquilo como se fosse uma realidade ordenada por Deus. Segunda coisa, irmãos, a religião pode se tornar um instrumento para evitar a obediência verdadeira a Deus. Evitar a obediência verdadeira. A Igreja Evangélica Brasileira já proibiu o crente tomar Coca-Cola. Proibiu o crente comer pimenta, que se comesse pimenta o Espírito Santo saía. Proibiu de tomar Coca-Cola porque encontraram lá um alô diabo, uma mensagem subliminar na embalagem da Coca-Cola. Quer saber lá de alô pro diabo? Eu quero a Coca. Uma série de proibições, não pode isso, não pode aquilo, não pode usar barba, não pode usar calça, não pode usar brinco, não pode usar maquiagem. Isso é bobagem, irmãos. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Não é isso que a Escritura ensina, mas muitos têm condicionado o Evangelho a isso. Isso é bobagem. E Jesus recrimina, inclusive, essa ação atual de muitas igrejas, porque estão se comparando aos fariseus. O exemplo aqui que Jesus dá do Corbã é profundamente atual. Os fariseus usavam uma justificativa religiosa para fugir de uma responsabilidade moral clara. Deus havia dado aquela responsabilidade. Isso nos ensina aqui que a religião pode ser usada como um escudo, como um impedimento para a obediência a Deus. O próprio legalista e aqueles que são levados pela instrução dele. Podemos estar envolvidos em ministérios, em atividades, em compromissos diversos na igreja e ainda assim negligenciar deveres claros diante de Deus e do próximo. Muito envolvidos com a obra, mas não cumprindo o básico que Deus nos ordenou em casa. Em casa. Por isso que a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Por isso que a Bíblia diz que o pastor que não governa bem a sua casa não pode governar a igreja de Deus. É por isso que a Bíblia diz isso. Somos confrontados aqui, irmãos. O texto nos leva a observarmos tudo isso e perguntarmos assim: a minha espiritualidade tem me tornado mais responsável, mais amoroso, mais fiel, ou tem
e levado como um hipócrita, impondo peso sobre os outros. E eu estou me desculpando sempre diante de Deus por não cumprir a sua vontade. Mas eu continuo dizendo a Deus, Senhor, é porque eu estou fazendo tua obra, eu estou fazendo tua vontade, por isso que eu não estou fazendo isso aqui, porque não dá. Não, irmãos. Deus não aceita culto que encobre injustiça, nem devoção que substitui a obediência. Tá abrindo a boca para cantar, cristão? Obedeça a Deus primeiro. Tá curvando a cabeça para orar, cristão? Viva a palavra na sua vida. Tá pedindo perdão pelos seus pecados no culto, na hora da leitura do decálogo? Se comprometa em viver em santidade durante a semana. Não adianta você ter um compromisso informal e litúrgico de toda semana dizer, me perdoa, Senhor, pelos meus pecados, e depois você torna a viver daquela forma pecaminosa novamente. O legalismo, aprendemos isso aqui também, o legalismo sempre produz peso. Peso. O legalismo nunca produz descanso. E em Cristo nós temos descanso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus disse que os fariseus colocavam fardos pesados sobre os ombros dos outros. Meus irmãos, vamos pensar em nós. Não se lembre de ninguém, viu? Não se lembre de ninguém. Eita, essa mensagem estou me lembrando de fulano. Não se lembre de ninguém. Pense em você. Em você. Mas fulano, se estivesse ouvindo isso, não, ele quer que você ouça. Para você. As pessoas se aproximam mais de Deus ou se afastam de Deus por conta do seu comportamento. Elas são atraídas a Deus ou são afastadas de Deus por conta do seu testemunho. Aprendemos aqui que a verdade bíblica nos confronta, mas ela também nos restaura. Porque no legalismo há só cobrança e nenhuma graça. Mas em Cristo há muita graça. Muita graça. Talvez depois de escutar tudo isso você diga assim, mas Senhor, quem subsistirá? É impossível, Senhor, para mim. E aí o Senhor diz assim, que é impossível aos homens é possível a Deus. Para você é impossível agradar a Deus só. Mas em Cristo Deus lhe atrai a Ele mesmo. Vamos ao verso 14? Convocando ele de novo a multidão, veja que Jesus agora ele estava se dirigindo aos fariseus, né? E agora ele se volta para a multidão. Ele diz, ouçam-me todos e entendam o que eu vou dizer. É o que Jesus está dizendo aqui no verso 14. Me ouçam e entendam o que eu vou dizer. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina o homem. O que o homem faz, o que o homem diz, isso é o que o contamina. Não é o fato dele pegar um pedaço de pão sem ter lavado a mão. Não é o fato dele ter pegado um pedaço de peixe sem lavar a mão. Isso não torna o homem impuro. Perceba aqui que Jesus está indo contra aquela prática instalada no livro de Levítico. Mesmo a questão dos mortos, que se fossem tocados, a pessoa precisava entrar no ritual de purificação, né? Jesus está dizendo aqui nesse texto, aquilo passou. Aquilo foi cumprido. Eu estou aqui. Eu purifico o homem. Aquela lei teve sua função. E ela chegou no momento em que parou. Porque eu cumpro aquilo. Eu purifico o homem. Então o que contamina o homem não é algo externo. É interno. Porque as suas ações vêm do seu coração. Jesus está aprofundando agora a causa da impureza. Que não é comer sem lavar as mãos. Como as nossas crianças. E um conselho para todos nós, tomem banho antes de dormir. Verso 16.
Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, e agora não estava mais com a multidão, certo? Ele estava com os discípulos. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola, porque eles também não tinham entendido, irmãos. Que coisa impressionante. O povo difícil de entender o que Jesus estava ensinando. Todo o tempo perto de Jesus, ouvindo, e Jesus confrontando religiosos, Jesus guerreando contra demônios, expulsando demônios. E, irmãos, era um negócio, era aventura, viu? Andar com Jesus. E mesmo assim ele não entendiam nada. Jesus multiplicou os pães, alimentou um bocado de gente. Não, meu irmão, como foi aquilo? Não. Entendesse, André? Não, entendi não. Sei que foi, né? Pela fé, é mistério. Foi. E aqui ainda eles não entenderam nada. Que só até engraçado, né? Porque eles dizem, o texto diz aqui, quando eles entram na casa, né? Eles dizem o seguinte: Senhor, o senhor pode explicar para a gente a parábola? E aí a resposta de Jesus é mais engraçada ainda. Verso 18. Vocês não entenderam também? Os fariseus não entendem, a multidão não entende, vocês também não? Vocês não estão entendendo? Não compreendem que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque, verso 19, não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso. O exemplo de Jesus aqui é muito pitoresco, irmãos. Porque a palavra para escuso aqui tem a ver com a prática de latrinas públicas que existia naquela época. Que o povo ia lá e resolvia seus problemas. Eu vou explicar bem claramente para vocês entenderem aqui. Bem claramente, tá? O que o homem come, depois ele bota para fora. Ele vai na latrina e bota para fora. E aquilo não contamina ele. Porque não tem o poder de contaminar. Entenderam? Então Jesus usou o básico do básico do básico para ver se eles entendiam o que Jesus estava dizendo aqui. E ele continua. Versículo de número 19. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Veja que a fala que Marcos registra aqui no Evangelho demonstra que Marcos estava preocupado com os gentios que iam ler o Evangelho, entende? Os gentios que não eram judeus, se lessem todo o pano de fundo judaico do Evangelho, não tendo essa lei, achariam possivelmente que tinham que guardar leis judaicas, inclusive as dietéticas. E aí Marcos insere esse texto aqui, maravilhoso, e assim considerou Jesus puros todos os alimentos. Marcos está, através de sua mensagem, atraindo os gentios para o reino de Deus. Verso 20, e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Veja veja a lista de Jesus agora. Jesus vai dizer, vocês querem saber o que é realmente o coração? Vocês querem saber onde é que está a podridão? Vocês querem saber o que realmente é impuro, o que é imundo? Vocês querem saber? Eu vou dizer. No coração do homem tem prostituição, tem furto, tem homicídio, tem adultério, tem avareza, tem malícia, tem dolo, tem lascívia, tem inveja, tem blasfêmia, tem soberba, tem loucura. Isso é o que está no coração do homem. Então tudo que vem para fora veio de lá. O centro da existência humana é um produtor inveterado de pecado, o coração. O coração bombeia pecado. E nós não estamos falando aqui de órgão, né? Nós estamos falando da interioridade espiritual do homem. Essa é a ideia de coração. O seu coração cristão, ele é um bombeador de pecado. Por isso você precisa da obra santificadora do Espírito Santo. Por isso você precisa do sangue de Jesus purificando os seus pecados. Porque o coração humano quer isso. Prostituir-se, furtar, matar, adulterar, roubar, invejar, ter malícia, enganar as pessoas, o dolo, lascívia, que é a sensualidade, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Isso sai do coração do homem. Mas como é que a nossa geração pensa? Vamos lá. Não, veja, fulano fez isso, mas
ele não é assim não, ele não é assim não. Foi um surto que deu, entendeu? E não é assim. Isso foi uma coisa que aconteceu assim, aconteceu 3 vezes, 4, 5, 10, 20, mas ele não é assim não, é uma pessoa boa. Isso é alguma coisa espiritual. Isso é alguma coisa espiritual. E aí alguns crentes vão dizer, não, não, pastor, olha, eu estava fora de mim, acho que foi o demônio que... Não foi o demônio. Seu coração é terrível. Seu coração é podre. Podre. Seu coração é podre. E só quem pode limpá-lo é Cristo. Você mesmo não pode purificá-lo. Há um texto bíblico que diz isso. É possível um animal com manchas limpar as suas próprias manchas? Não, não é possível. Somente Deus pode purificar o homem, limpar o homem. E é o que Jesus está ensinando aqui. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. É o que Jesus diz aqui no último versículo. Então precisamos parar de culpar o exterior por problemas que nascem no nosso coração. Ah, mas eu só fiz isso porque você fez isso. Eu só falei isso porque você falou isso. Eu só reagi assim porque você fez isso. Não, irmãos. Jesus destrói a falsa segurança de que o pecado sempre vem de fora. Somos rápidos em culpar ambientes, contextos, pessoas, circunstâncias, tentações externas. Mas Jesus nos chama a olhar para dentro de nós. O coração humano caído é uma fonte ativa de pecado, não apenas um recipiente passivo. O nosso coração produz pecado. Produz. O maior perigo espiritual não está no mundo, está no nosso coração. Está dentro de nós. Por isso que o Senhor constantemente nos ensina: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está preparado e a carne é fraca. Segunda coisa que nós aprendemos, que o comportamento ajustado não significa coração transformado. Ok? Não, eu vou mudar, vou mudar. Isso aqui eu não vou fazer mais não. Eu prometo que a partir de hoje, nunca mais eu faço isso. Não se repetirá. Não quer dizer mudança. Escute, viu? Isso não quer dizer mudança. A mudança do comportamento não necessariamente é mudança do coração. Nós temos algumas ilusões na vida cristã, e essa é uma dessas. Não mudou o comportamento, não. Mudou, mas mudou. Pode mudar só externamente, irmão. Só exteriormente. Jesus está confrontando isso constantemente. Observe. Nem o sofrimento, por mais profundo e agudo que seja, por ele mesmo, pode transformar um coração. Possivelmente, você já conheceu ou conhece uma pessoa que sofreu muito e continua metida nos seus mesmos pecados, mesmo depois do sofrimento. Não é assim? Sofreu muito, mas continua na soberba, no orgulho, na altivez de espírito. O que a gente tem em mente? Não, se sofreu, vai ficar humilde. Nem sempre, irmãos. Nem sempre. A pessoa pode ficar abatida e ter certa humildade, coloque aspas aí, por causa da circunstância. Mas ela pode não ter tido o coração transformado. É possível mudar hábitos sem que haja arrependimento verdadeiro. Mudar hábito não é arrependimento verdadeiro. A lista de pecados aqui mencionada por Jesus mostra que muitos desses pecados são internos: inveja, soberba, malícia. Isso é coisa daqui, ó. Coração. Será que? Em outras partes da Escritura, o texto inclusive vai nos dizer: se você olha para uma mulher com intenção impura, você, o que é que diz? Adulterou. Começa aqui. O adultério não começa na consumação, na queda. O adultério começa aqui, no interior. Ali já houve a queda. Podemos não cometer pecados escandalosos, irmãos, e ainda assim cultivar um coração distante de Deus.
Você pode nunca, em toda a sua vida, você pode viver 200 anos e nunca cometer um pecado escandaloso, mas está distante de Deus. Seu coração ser impuro. Sua mente ser maliciosa. Deus não está interessado apenas no que fazemos. Escute-me. Deus não está interessado apenas no que fazemos. Deus está interessado no que desejamos, no que amamos, no que cultivamos no nosso coração. Você pode fazer muita coisa boa, muita. Paiva Neto ajudou muita gente, irmãos. Ou não foi? A Legião da Boa Vontade. Chico Xavier ajudou muita gente. Madre Teresa em Calcutá ajudou muita gente. Tanta gente ajudou tanta gente. Ajudar muita gente, ser bondoso socialmente não quer dizer nada diante de Deus. Porque o exterior não corresponde imediatamente ao que está no coração. Deus não está interessado apenas no que fazemos, mas no que amamos. E é que você ama. Santidade bíblica é fruto de uma transformação interna. Santidade bíblica não é apenas deixar de fazer algumas coisas, entende? Não, eu não vou fazer não. Agora eu sou crente agora. Agora eu estou na lei de crente e isso aqui eu não faço mais não, porque isso era coisa quando eu estava no mundo. Isso aqui eu não faço mais não. Não é apenas o comportamento externo. O comportamento externo deve ser um resultado do que aconteceu no coração. Mas ele em si não é uma evidência de um coração transformado. Terceiro lugar, irmãos, precisamos confessar pecados que são motivados a enganar as pessoas. Jesus mostra que o pecado nasce no coração antes de se manifestar em ações, em atos, né? Isso nos ensina que arrependimento verdadeiro não se trata apenas de dizer assim, eu errei, foi mal. Desculpa aí. O pecado tem a ver com o desejo que gera ele, entende? Não tem a ver só em você dizer, olha, desculpa aí, vice. Desculpa aí. Uma tapinha, desculpa aí, hein? Ah, não vou fazer mais não. Irmãos, não é assim, entende? Tem a ver com o que está aqui. O que foi que levou você a fazer isso? E essa é a preocupação. Deixa eu me falar aqui para os pais com filhos pequenos. Deixa eu me direcionar essa aplicação para eles. Filhos pequenos, muitas vezes, nos matam de vergonha. Nos matam de vergonha, né? Hoje eles mataram de vergonha aqui os pais. Eu não tomo banho, não. Eu não lavo minha mão. Eles fazem isso. Eles fazem birra. Eu quero ir para casa de fulano depois do culto e todo mundo vai, eu não vou. Meu filho. Depois a gente vai, não. Eles envergonham os pais. Mas o que nós precisamos entender? O maior mal não está nesse comportamento externo, certo? O maior mal está no coração da criança. E o nome desse mal é pecado. Às vezes nós queremos apenas consertar o exterior. Chega em casa, senta o menino. Nunca mais me envergonhe na igreja. Não é assim ou não? Nunca mais me envergonhe na frente das pessoas. Muitas vezes até antigos na igreja olham para os filhos pequenos de pais e mães na igreja. Mas meu filho não fazia isso quando era pequeno. Mas o seu filho talvez tinha um coração pior do que esses meninos. Porque o problema está no coração, não está apenas no comportamento. Uma criança pode estar comportadíssima e o seu coração está tomado por vários pecados. Porque eles são pecadores. Então, quando observarmos crianças pecando, lembremos, Deus quer que o coração dela seja transformado. E eu preciso ser um instrumento de Deus para conduzir essa criança à graça que transforma. Não apenas reprimir comportamentos pecaminosos, achando que se eu consertar o comportamento, eu transformo o coração. Vocês estão me entendendo, irmãos? Consertar o comportamento não muda o coração.
Não muda. Alguém pode deixar de beber, porque bebeu muito durante toda a vida, mas dizer, Deus me livre passar no corredor de uísque num supermercado. Seu coração é afetado ainda, ou não? Seu coração é tentado ainda. Vai conviver com aquilo toda a vida. Coração é algo tremendamente complexo. Tremendamente complexo. Jesus mostra o caminho aqui. Jesus nos ensina que arrependimento verdadeiro não é apenas uma questão de reconhecer o erro, irmãos. Muitas vezes confessamos atitudes, mas perseveramos no orgulho, na inveja, na dureza, na vaidade por trás dessa confissão. E você sabe do que eu estou dizendo. Você sabe o que Deus está lhe dizendo hoje. Você olha e reconhece, eu errei, eu pequei, me perdoe. Mas o seu coração continua orgulhoso e envaidecido. O seu coração se dobrou para melhorar uma convivência, não porque você tem consciência que pecou diante de Deus. Isto é hipocrisia. Isto é um pecado condenado por Cristo. Abandone-o. Abandone-o. Dispa-se de uma capa religiosa ou de uma postura externa diante das pessoas que você não é na realidade. Seja quem Deus está formando. E a Bíblia diz que Deus está nos conformando à imagem de Cristo. Fala a verdade, vamos falar a verdade. A gente gosta quando as pessoas nos admiram. Fala a verdade. Vou me dirigir de novo aos pais de crianças pequenas. A gente gosta quando alguém na igreja ou fora, na rua, na escola, no mercado, diz assim, rapaz, que esse seu filho é muito educado, viu? Parabéns, menino educado. Olha, menininha bonita, educado, menino bonito, educado, comportado. Bênção de Deus, menino, não se faz mais assim. Aí você olha assim e fala, rapaz, muito obrigado, muito obrigado. Mas lá dentro você vê que essa criatura é tão pecadora. Essa criatura me fez tanta raiva antes de chegar aqui agora. Mas a gente gosta dessa valorização, a gente gosta que as pessoas nos vejam como, sabe, pessoas de referência. Isso não é de todo ruim. Mas isso pode ser muito ruim, irmãos, porque Deus não se agrada de confissões superficiais. Deus quer corações quebrantados. Deus quer corações quebrantados. E a luz do Evangelho para sua mente hoje, que está conduzindo você ao quebrantamento. Quarto lugar, o Evangelho não melhora o velho coração. Escute a minha frase. O Evangelho não melhora o velho coração. O Evangelho arranca o velho coração e dá um novo. Amém? Isso é o que o Evangelho faz. Ele arranca o velho coração e ele dá um novo. A conclusão inevitável do ensino de Jesus aqui é esta. Se o problema está no seu coração, nenhuma forma externa, nenhuma reforma é suficiente. Pode mudar o look, pode mudar o corte de cabelo, pode mudar o óculos, pode tirar a barba ou deixar a barba crescer, pode mudar o visual. Não muda você. Não muda você. Precisamos de algo radical, um novo coração. Essa é a promessa da nova aliança que Cristo cumpre. Nos dá um novo coração. Jesus não veio apenas expor, irmãos, esses erros, esses pecados, esses vícios do nosso coração. Ele veio oferecer restauração. Diante desse texto, a gente já viu tudo que a gente é. Você vai sair daqui hoje com isso na sua cabeça. Eu sou isso aqui. Meu coração é assim. Eu saí muito motivado dessa noite. O pastor disse que meu coração é podre. Eu saí encorajado daquele culto. Se lembre disso. Mas se lembre disso que eu vou dizer agora também. Cristo denuncia o nosso coração e diz assim, agora eu quero assim como ele está. Porque eu vou transformá-lo.
porque eu vou tirá-lo e vou colocar outro, porque eu vou amadurecê-lo. A verdadeira fé nasce quando abandonamos a confiança em nós mesmos. Abandone a confiança que você tem em si mesmo e confie em Cristo. Marcos 7 nos confronta várias vezes. Mas há uma verdade aqui que vai saltando e vai latejando no nosso coração, que está registrada nesse capítulo. É possível sermos profundamente religiosos e ainda assim estarmos longe de Deus. Você pode ser muito, mas muito religioso e estar muito, mas muito longe de Deus, como os fariseus e escribas. Os fariseus tinham zelo, eles eram zelosos. Os escribas tinham conhecimento. Veja só o peso desse texto. Os fariseus muito zelosos, os escribas muito conhecedores, mas faltava a eles, a ambos, uma coisa importantíssima: um coração quebrantado e arrependido. Você pode ler muito a Bíblia. Você pode começar de novo um plano de leitura anual da Escritura. Você pode ler vários livros, muitos, milhares. Você pode ler dezenas de livros de 2026 e ter muito conhecimento como os escribas tinham. Se você não tem um coração quebrantado, esse conhecimento é para a sua condenação. Você pode ser muito zeloso, muito correto, como a gente já viu em outros sermões, né? Não sou pessoa correta, muito correta. Se toda essa retidão da sua vida não for gerada por um coração quebrantado, ela é condenatória para você. Jesus não apenas denuncia a hipocrisia. Jesus ensina a única solução para ela. A única solução para a hipocrisia é aquele que revela a impureza do coração. É aquele que morreu na cruz. É aquele que assumiu a sua impureza. Esse coração podre que você tem, Jesus tomou ele para si e carregou na cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. O Cristo que diz que o mal procede do interior é o mesmo que promete um coração novo, porque este mal na cruz foi eliminado. Se o problema fosse apenas externo, irmãos, não tinha esperança para a gente não, porque a gente já está perdido. Se fosse depender da nossa força, da nossa religiosidade, estava tudo perdido. Mas o problema está no coração. E se o problema está no coração, só há um que pode mexer no nosso coração. É aquele que age com graça, com poder e com redenção, alcançando este coração tão difícil. Então, a pergunta final que eu quero fazer nesta noite aqui. Estamos seguindo tradições ou fomos transformados pelo Evangelho? Você veio para essa igreja por quê? E você queria uma igreja reformada? Não adianta uma igreja reformada se você não tem o Evangelho no coração. Você está aqui por quê? Porque eu gosto da pregação. Se teu coração não foi transformado ainda pela pregação, isso é condenatório para você. Você está aqui por quê? Porque a igreja é firme na doutrina. Mas firmeza doutrinária numa igreja também não muda seu coração. Somente Jesus muda seu coração. Seja achado por Jesus hoje, ovelha desgarrada. Seja atraída pelo pastor, que ele coloque você nos ombros e traga você de volta para o aprisco. Que o seu coração seja chacoalhado, espremido, apertado por Cristo nessa noite, constrangido, e você ouça a voz do pastor e bispo de sua alma, dizendo assim: você é meu, você é minha, eu morri por você, levei todos os seus pecados por você, para lhe salvar, e porque você continua querendo viver do seu jeito, a sua própria vida. Ouça a voz do pastor dizendo a você hoje: pare de viver a sua vidinha e viva a vida abundante do Evangelho. Abandone a sua vida, os seus projetos que não consideram Deus como principal. E viva a vida abundante do Evangelho, com Jesus. Que não honremos a Deus apenas com tradições. Tenhamos cuidado, cuidado. Porque nós podemos bater no peito e dizer assim: não, aqui, olha, na minha igreja só canta hino cristocêntrico. Essas heresias que o povo canta por aí, aqui na minha igreja canta não, meu amigo.
Aqui é Bíblia. Na minha igreja, tem esse negócio de campanha, pastor pulando, brincando, sem pregar o evangelho, sem abrir o texto. Na minha igreja, não tem isso. Na minha igreja é certo. Tenha cuidado. Porque se essa retidão doutrinária da igreja não tem causado efeito no seu coração, você está em perigo. Arrependa-se. Seja acolhido por Cristo. Que não honremos a Deus com lábios apenas, mas com um coração rendido àquele que purifica todas as coisas. E ouçamos a sua voz nos dizendo, irmãos, todos os males que contaminam o homem vêm do coração, mas eu purifico o coração. Esse é o Evangelho da Graça. Amém. Vamos orar? Ó Deus, transforma-nos crescentemente à imagem do teu Filho. Livra-nos, Senhor, de pecados tão obscuros e tão sorrateiros, tão difíceis de serem discernidos no nosso coração. Sejamos expostos à palavra e que ela nos desnude, que ela denuncie os pecados do nosso coração. Que sejamos, então, transformados por ela, ó Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado pelo livro de Marcos. Obrigado por nos permitir termos todas essas histórias que nos ensinam tanto sobre o poder da graça. E nos ensinam tanto sobre nós, sobre o pecado, mas nos ensinam tanto sobre o que Jesus faz na vida de um pecador. Obrigado pela salvação, Senhor. E aqueles que não conhecem ainda, que o Senhor os resgate, os tome para si, os arrebate do pecado e da perdição. E transforme seus corações e lhes dê a alegria da salvação. Amém. Meus irmãos, vamos